Beleza? Seguinte, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre como escrever um artigo científico. Então, a gente vê por aí, né, muitas pessoas com dúvidas, tipo, como que eu devo fazer tal coisa, principalmente pessoas que estão na parte de iniciação científica, estão entrando em um mestrado, estão querendo explorar a área acadêmica. Surgem muitas dúvidas na hora de você começar a escrever um artigo, quais são algumas boas práticas, alguns pontos de atenção que você precisa, né, entender, como que você vai desenvolver determinada seção, enfim, né? E aí, baseado nisso, eu resolvi gravar esse videozinho, que eu acho que vai ficar muito legal, acho que vocês vão gostar bastante, sobre boas práticas para você escrever. E aí, antes mais do que tudo, lembrem, isso aqui são dicas, não é Felipe está certo, Felipe está errado, enfim, é boas práticas, dicas, né, que eu, particularmente na minha trajetória aqui na vida acadêmica, fui entendendo ao decorrer dos últimos anos, fui compreendendo no decorrer de orientações que eu tive, né, de trabalhos científicos e observações que eu fui vendo. E eu achei legal compartilhar com vocês aí, eu acho que vocês vão gostar, acho que vai ser bem útil para quem está produzindo trabalhos científicos em diversas áreas aí da nossa vida acadêmica, beleza? Então, bora lá com o vídeo, mas antes, não se esqueça, se você não está inscrito no canal, se inscreve por favor, dá aquela força. Depois, se gostar do vídeo, deixa o like, deixa comentários, que aprofunde alguma outra área de produção científica, algo assim. E, feito isso, bora lá para o nosso vídeo. Valeu! Muito bem, galera, bora lá começar com as nossas dicas. Bom, começamos pelo início, né? Iniciamos pelo início, né? Para ser bem redundante. Seguinte, título. Bom, galera, título geralmente tem que ser bem objetivo, tem que ser conciso, né? Tem que passar a ideia e tem que ser atrativo, né? Um título que às vezes fica muito genérico, que a pessoa tipo, poxa, não entendi muito bem o que esse trabalho está fazendo, ou um título que quase é um parágrafo, né? Não adianta muito. Então tem que ser um título objetivo, um título que reflita aquilo que você fez no seu trabalho acadêmico, né? Na sua pesquisa acadêmica, e aí você já consegue atingir, né, a atenção da pessoa leitora ali. E aí a gente entra para o resumo, né? Então, o resumo aqui, geralmente, né, a gente trabalha muito com questão, e aí falando um pouquinho mais nesse vídeo, tá, sobre como se fosse para um evento, para um congresso, para um periódico, né, para uma revista. Geralmente a gente trabalha entre 150 a 200 palavras, mas isso vai variar de acordo com o template de cada revista, congresso, dissertação, TCC, enfim, cada um vai ter a sua limitação. Mas o que faz com que um resumo seja legal, seja bom, seja, né, que apresente aquilo que a pessoa leitora espera entender e instigue ela a, poxa, gostei desse trabalho, esse resumo me chamou muita atenção, assim como o título, e eu quero começar a leitura desse trabalho. Bom, apresentar primeiramente uma contextualização, né? Então você vai, em algumas frases, contextualizar ali o leitor sobre os principais temas, abordando os principais temas, áreas da sua pesquisa, os principais pilares da sua pesquisa, e meio que jogando já um pouco com a problemática, né, de tipo o que eu tentei, né, resolver, o que eu tentei abordar de problemática aqui, né, e aí você entra então, né, não necessariamente nessa ordem daqui em diante, mas você pode entrar, por exemplo, com daí o objetivo do seu trabalho, o que você fez, e depois você vai começar a apresentar alguns insights, alguns pequenos né, uns pequenos pontos da metodologia do seu trabalho de forma bem geral, né? Conforme, por exemplo, se você utilizou ferramentas, que tecnologias foram usadas, se você fez uma pesquisa quantitativa ou como que você abordou essa pesquisa, foi um estudo de caso, enfim, você vai colocar algumas informações metodológicas ali do seu trabalho para a pessoa ter uma ideia de tipo como que tu conduziu essa pesquisa. E aí você vai entrar também com a ideia dos resultados gerais, né? Então esses resultados gerais vai ser bem conciso, bem objetivo no sentido de falar, ó, chegamos às seguintes considerações finais ou conclusões, dependendo, né, do tipo de trabalho, se for uma tese, por exemplo, que nós consideramos que atingimos isso, isso e aquilo, né? Então fazer uma breve consideração geral ali, né, resultados gerais que foram obtidos. Importante não utilizar citações no resumo, tá? A gente não utiliza citações no resumo. E aí, fazendo esse conjunto da obra, a pessoa passa pela contextualização, problema de pesquisa, objetivo, caminho metodológico e resultados gerais. E aí ela já consegue ter, opa, eu acho que esse trabalho é realmente aquilo que eu estava buscando, eu me interessei bastante por esse trabalho, vou seguir com a leitura aqui, tá? Maravilha. Passando para a introdução,
A gente vai falar, geralmente, né, existem diversas formas, então como eu falei no início do vídeo, isso aqui são apenas dicas, tá? Não é um caminho certo de que você deve seguir isso, que todo o seu artigo vai ser aprovado em qualquer congresso, periódico, TCC, enfim. Mas são apenas boas práticas e dicas que eu considero, né, no primeiro momento. E aí o que acontece, galera? A gente pode falar aqui sobre também começar uma introdução fazendo uma abordagem mais geral, como se fosse um estilo, né, de um cone, ele sair de uma abordagem mais geral e indo, né, fazendo ali até o topo para chegar nos tópicos específicos do seu trabalho. Então você vai pegar aquelas temáticas mais gerais, vai contextualizar o leitor de forma mais geral, vai ir aprofundando, vai ir delimitando seu escopo até chegar nas principais áreas, pilares da sua pesquisa, e aí você vai falando sobre isso. Importante, eu gosto muito de usar algumas citações já na introdução também, para ir reforçando aquilo que eu vou dizendo. E principalmente, seja nessa sessão ou dependendo do estilo de trabalho, às vezes as pessoas colocam numa sessão seguinte, separada, ou numa subseção dentro da introdução, botar uma justificativa ou motivação, que ali é onde é o core business do seu trabalho, né? Qual que é a problemática, qual que é o problema, a motivação que te trouxe a fazer essa pesquisa e a importância que essa pesquisa tem para resolver esse problema, né? Então, aqui é super importante também usar algumas citações, porque é muito tranquilo, né, da minha parte eu chegar a dizer que existe um problema, porque na minha mente eu elaborei que sim, esse problema existe e se eu fizer essa pesquisa vai resolver esse problema. Realmente esse problema existe? Realmente as pessoas na comunidade acadêmica estão entendendo que isso é uma lacuna de pesquisa que precisa ser explorada? Então o uso dessas citações de pessoas comentando sobre esse escopo, sobre essa problemática é super importante para reforçar os seus argumentos, tá? Então trabalha bem essa ideia, depois, né, aqui você vai ter então a sua introdução bem elaborada. No finalzinho dela pode trazer também o objetivo geral, né, da sua pesquisa, dependendo do tipo de trabalho, objetivos específicos. Geralmente, às vezes, a gente pode fazer numa subseção separada também, mas se for um artigo, geralmente coloca 1 ou 2 parágrafos lá no final com o objetivo geral da pesquisa. Dá para colocar também a organização, estrutura do trabalho, né? Esse trabalho estruturado da seguinte forma: capítulo 2 fala sobre tal coisa, seção 3 fala sobre tal coisa e assim em diante, tá? Evitar ao máximo apresentar resultados, tá, galera? Porque, assim, é a questão de instigar a pessoa, né? Se você chega na introdução e apresenta resultados importantes da sua pesquisa, sendo que tu já fez um overview lá no resumo, você está tirando aquela expectativa, aquela coisa da pessoa ir lendo, entendendo, poxa, será que essa pesquisa realmente deu certo? Quais são os resultados significativos obtidos, né? Então, importante não deixar ali já solta os resultados. Deixa resultados para a seção de resultados, considerações finais, que é o lugar dela mais adequado. E aqui você vai instigando a pessoa a leitora, entendendo e cativando ela para continuar a leitura. Beleza. A partir disso, galera, deixa eu ver aqui. Trabalhos relacionados. Existe, né, a possibilidade de vocês trabalhar uma seção ou uma subseção de trabalhos relacionados. Pode ser uma seção, uma subseção dentro do referencial teórico. Algumas pessoas até fazem alguns parágrafos na própria introdução, apresentando alguns trabalhos relacionados. E o que é mais importante, principalmente se você for fazer uma seção separada ou subseção? Pegar, e aí eu coloquei 3 ou 4 trabalhos, mas não existe um número exato, não existe um número mágico, tá? Mas assim, uns 3, 4, 5 trabalhos ali já trazem uma proporção legal, né? uma possibilidade legal da pessoa entender que existem pesquisas similares sendo realizadas ou que já foram, no caso, construídas, né, na literatura, estão publicadas, e a partir disso você entende que você explica em linhas gerais como que essas pesquisas ocorreram, quase como se fosse fazer um resumo de cada uma dessas pesquisas, e você vai linkando depois ao final com o seu trabalho. Quais são as similaridades ou o que essas pesquisas te ajudaram a você, né, trabalhar na construção dessa pesquisa que você está apresentando e quais são as diferenças, se existem diferenças, que a sua pesquisa traz em relação a essas que já foram publicadas nessa mesma temática ou nesse mesmo contexto de problema de pesquisa, lacuna de pesquisa, tá? Então, bastante interessante trabalhar com esse tipo de sessão. Referencial teórico, galera. Basicamente, trabalhar com bastante uso de citações, argumentar também de forma crítica, né? Se posicionar de forma positiva ou negativa no sentido de discordo, concordo, né? Colocar bastante citações atuais, e isso vale para todo o trabalho, né?
Existem citações mais antigas, por exemplo, estou gravando esse vídeo datado no ano de 2023, você pode estar pegando uma citação lá de 1990. Poxa, é uma pessoa que é um filósofo da educação importantíssimo que eu preciso citar. Maravilhoso, deve. Mas, ao mesmo tempo, você vai trazer também citações de anos atuais, no qual as pessoas estão falando sobre isso, estão linkando essa temática, estão falando sobre isso. Então, super importante você trabalhar com essa mescla, trazer autores, né, pessoas autoras importantes da literatura na área de pesquisa que você está trabalhando, seja de 90, 2000, 2010, 70, 80, dependendo do tipo de pesquisa. Né? A área da educação, geralmente a gente trabalha com muitas pessoas que são pensadores, né, na área da educação, que são trabalhos dos anos 90, 80, 70, né? Então é comum a gente encontrar isso. Mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer literatura recente. Pelo menos de 5 anos para frente ali você precisa trazer. Tem algumas de 3 anos, algumas dos anos atuais, enfim. Trabalhar, porque isso mostra também que essa temática que você está abordando, ela é uma temática que sim, está sendo discutida por outras pessoas. Existem pesquisas recentes que trabalham, né, com esse contexto, tá? Então é importante lembrar disso. Sempre trazer um ponto crítico, né, tanto de concordar, de não concordar com aquilo que as pessoas estão falando, mesclar, né, trazer seus argumentos, mesclar com as citações que são apresentadas, né, citações diretas, citações indiretas, e tentar abordar sempre os principais pilares, né, da sua pesquisa. Né? Se você fala, por exemplo, sobre realidade aumentada na educação e o ensino de ciências, você vai trazer, por exemplo, realidade aumentada na educação, ensino de ciências, metodologias inovadoras, né? Metodologias ativas, talvez, dependendo do escopo que você está trabalhando. Enfim, né? Essa é a ideia que a gente tem que passar aí no referencial teórico, beleza? Muita coisa, muita dica até agora. Vou sentar aqui para trás na cadeira, parar um pouquinho. Você, se quiser, pausa o vídeo, pega aquele cafezinho, aquela água, respira fundo, dá um minutinho, beleza? Bora. Voltamos então agora para metodologia. Então, na metodologia vai variar muito, tá? A metodologia é uma das sessões ali que talvez existam milhares de centenas de formas de você estar escrevendo uma metodologia e muda muito de área para área, tá? Então, por isso que eu sempre reforço que esse vídeo ele traz dicas, porque cada área, até o tipo de trabalho, o tipo de escrita, ela difere muito, tá? Inclusive, escritas pessoais, escritas na terceira pessoa também diferem dependendo da área. Eu, como sou oriundo da área da informática, eu trabalho muito com uma escrita na terceira pessoa, mas existem áreas que trabalham com escrita como tipo, eu acredito tal coisa, né? E tal, fala como se fosse algo mais pessoal, né? Vai depender muito da área. Eu, particularmente, trabalho muito com terceira pessoa, tá? Na escrita. E aí, na metodologia, você tem alguns pontos básicos que eu entendo que você precisa apresentar, independente do tipo de área que você está trabalhando, o tipo de área que você está pesquisando. Que é o tipo da pesquisa, e aí vai entrar toda aquela questão da estrutura metodológica que você trabalha, né? Metodologia científica em si, né? Pesquisa, qual o tipo da pesquisa, qual o tipo de análise, qualitativa, quantitativa, enfim, usou estatística, não usou, pesquisa descritiva, enfim, toda aquela estruturação da metodologia, né, de pesquisa, né, que você precisa se aprofundar, você vai trazer aqui, definindo quais são os tipos de pesquisa, formatos, enfim, que você está utilizando. Você, se fez uma pesquisa no qual você está trabalhando com testes, né, você fez experimentos com pessoas, por exemplo, você vai trazer os dados das pessoas participantes, você vai talvez falar sobre questões demográficas, você vai falar sobre número de participantes, idade, se é uma ferramenta que foi testada, se já tinha conhecimento nessa ferramenta ou não, ou na área que está sendo trabalhada. Enfim, diversas análises demográficas ali que você pode estar trabalhando, né, para a parte de participantes. Como que foi a questão da divisão de grupos, se houve divisão de grupos, se houve grupo de controle, se houve grupo de experimento. Enfim, varia muito, mas tem que trazer essas informações. Design do estudo não é uma sessão, mas é um escopo que eu gosto muito de falar como se fosse a descrição de como o estudo foi conduzido, né? Então, dependendo do tipo de pesquisa, vai variar muito, mas você precisa descrever como que sua pesquisa foi conduzida, desde o início ali do start, problemática de pesquisa, desenvolvimento da ideia, estruturação da pesquisa em si, aplicação dela, análise de resultados,
você precisa descrever todo esse caminho, esse percurso né, metodológico que você traçou para chegar até esse momento que você está escrevendo a pesquisa depois de pronta, né, ou que está em andamento. E aí, então, importante sempre ressaltar isso, até porque é o seguinte, hoje uma pesquisa, quando é publicada, também tem que ter o papel de ser, né, de propiciar que as pessoas possam fazer a leitura do texto e entender como replicar aquela pesquisa. Por quê? Porque hoje, se você faz uma pesquisa que ela não pode ser replicada, beleza, a pessoa vai ler, vai achar a pesquisa maravilhosa, poxa, é na minha área, tudo que eu precisava, eu quero trabalhar em sala de aula com essa pesquisa. Mas o texto não está legal, eu não consigo entender como essa pesquisa foi feita para mim replicar ela. E dificilmente a pessoa vai conseguir chegar e ir atrás das pessoas que publicaram, pedir, né, me explica como a pesquisa foi feita porque o teu texto não está legal, que eu não entendi. Não vai acontecer isso, né, galera? Então, importante sempre pegar e passar para uma outra pessoa fazer a revisão e perguntar, ó, se você ler o meu texto aqui na metodologia, você entende que você consegue replicar isso, você entendeu o que foi feito em detalhes, como que eu posso replicar isso, né? Então, super importante atentar a esse ponto, tá? Instrumento de coleta de dados. Então, é algo que também, se você fez uma pesquisa com um experimento, testes, você vai utilizar instrumentos de coleta de dados, vai utilizar questionário, observação, análise, entrevista, enfim, gravação de vídeo. Você precisa trazer quais são os elementos associados a isso e análise de dados, né? Como você tem dados, se você tem dados, mesmo que seja inclusive uma pesquisa bibliográfica, você vai ter dados, insumos, você precisa dizer como que vai ser feita essa análise, é qualitativa, quantitativa, usou estatística, não usou, qual técnica usou, enfim, né? Você precisa trazer esses dados também, tá? Então são alguns elementos aqui que são importantes. Usar citação para descrever também tipo de pesquisa, citar ferramentas, links. Se você fez uma RSL, por exemplo, inclusive né, é algo super legal de trabalhar, né, o vídeo com relação a RSL. Eu acho que até tenho no canal, fazendo uma pequena pausa, eu acho que eu tenho um vídeo no canal de como trabalhar com RSL. Deixa eu ver, informática na educação aqui, galera. Ó, aqui, ó, como trabalhar com uma revisão sistemática de literatura, né? Então, ó, bem legal, tá? Já fica a dica aí, né? No meio do vídeo lembrei já de falar. Como eu estou falando aqui de artigo científico em geral, a RSL, Revisão Sistemática de Literatura, ela altera um pouco, né? Então, legal se vocês quiserem trabalhar com a ideia de como faço uma RSL, tá aqui também no canal, tá? Então, já tem esse videozinho gravado, um tempinho atrás que eu gravei. Mas, enfim, voltando aqui, você vai citar as ferramentas, você vai colocar link, você vai, né, descrever tudo que você precisa para a pessoa poder entender e ir atrás e saber, poxa, eu usei a ferramenta X, link dela, né, ou nota de rodapé, ou algo assim, tá? Quase fechando aqui nossa sessão de dicas aqui para artigos científicos. Resultados. Bom, resultados, basicamente você vai trazer resultados, eles podem ser das mais diversas formas, quantitativos, qualitativos, ambos, pesquisa bibliográfica, enfim, né? E aí você vai apresentar esses resultados. E aí é super importante lembrar que esses resultados eles precisam ser interpretados. Algo que, assim, ó, praticamente é comum eu ver em qualquer artigo de pessoa que está iniciando, geralmente ocorre, né? Que a pessoa está iniciando a escrita, ela vai lá, escreve, por exemplo, fiz uma pesquisa, coletei dados lá no Google Forms. Aí o Google Forms gerou os gráficozinhos para mim, eu pego aqueles gráficos, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, recorto a imagem e colo, e aí eu digo, é possível ver que os resultados mostram que 59% das pessoas concordam com tal coisa e o resto não concorda. Beleza. Vai para o próximo gráfico, faz a mesma coisa, vai para o próximo gráfico, faz a mesma coisa. Galera, se você já colocou uma imagem com o gráfico, com os percentuais ali, por exemplo, a pessoa vai ler e já vai ver, né? 59 e o resto ali. Beleza. O que significa esse 59? Por que a maioria foi sim? Ou por que a maioria foi não? Ou por que a maioria escolheu tal coisa? Aí que entra a questão da interpretação. Você vai interpretar o que significam esses resultados. E, além disso, que é essencial, além de interpretar o que aconteceu com esses resultados, você vai chegar e vai puxar quem? O seu referencial teórico, que já está descrevendo conceitos e pensamentos e argumentos importantes sobre a área que você está trabalhando e que você aplicou aqui esse experimento, e você vai linkar. Então, você vai puxar conceitos, você vai puxar argumentos que você utilizou no referencial teórico para reforçar essa interpretação que você está fazendo desses dados que você teve nos resultados, tá? Então, super importante lembrar disso.
separar bem a questão dos resultados, né, descrever bem de forma nítida, sequencial, né, e trazer realmente essa interpretação, ir a fundo, ir no detalhe, né, não colocar, sei lá, 10 figuras em sequência com 2 parágrafos em cada uma entre elas. Não, isso aí não é interpretar os resultados. Então você precisa ir a fundo, você precisa entender o que aconteceu. Você precisa usar citações também para reforçar os argumentos que você está trazendo aqui nos resultados. Então, super importante isso, galera, beleza? Aí nas considerações finais ou conclusões, também varia muito da questão do tipo de pesquisa e tudo mais. Geralmente a gente trabalha com considerações finais, né? Que conclusões traz um termo, pelo menos para mim, traz um termo de tipo, poxa, fiz um estudo muito a fundo, assim, de anos e entendi que é tal coisa, concluí que é tal coisa, né? Então, como às vezes a gente faz pesquisas curtas, que duram um mês, 2 semanas, às vezes, dias, às vezes, considerações finais que são tipo percepções finais, né? Impressões, né? Indícios. E aí você vai trazer, né? Aqui então, retomar o objetivo da sessão, né? Discutir se o objetivo foi atingido ou não, apresentar de forma geral os resultados, né? Trazendo as considerações, os indícios que você teve a partir dessa interpretação dos resultados, se houve limitações na pesquisa, fazer um panorama de quais são as lacunas de pesquisa ou quais são os trabalhos futuros existentes a partir desse trabalho científico que você fez. Então, super importante trabalhar nesses contextos, nessas áreas aí. E aí, a partir disso também, lembrar, galera, sempre cuidar também de frases muito impactantes, frases definitivas como tal coisa não é boa, ou tal coisa não serve, ou tal coisa não funciona. Ou não existem trabalhos que nem o meu. Gente, a gente tem bilhões de pessoas no mundo, né? Bilhões de trabalhos no mundo. É muito difícil a gente saber se a gente teve a abrangência de todo mundo e descobriu que não existe nenhum trabalho que aborde aquilo que eu falei ou que aborde a área que eu trabalhei. Então, assim, sempre ter o cuidado de não afirmar coisas muito fortes, definitivas, se você não tem absolutamente, mas absolutamente mesmo, 100% de certeza que eu estou certo daquilo que estou afirmando e não existe tal coisa ou que tal coisa é isso mesmo, sabe? Então tem que ter um cuidado aí, né? A gente chama dessas frases muito fortes, né, definitivas. E aí fazer esse brainstorming aí, né, de elementos aí no final, nas considerações finais. E aí trazer as referências, né? Geralmente cada evento, periódico, artigo varia, né? De qual que é o formato das referências, se é em ordem alfabética ou não é. Mas seguir trazendo esse formato aí que é solicitado pelo template. E aí fechamos então com isso, pessoal, a nossa visão aqui, né, que a gente trouxe de boas práticas, dicas que no decorrer desses anos que eu tive na área acadêmica, que eu tive observando, eu fui capturando e fazia muito tempo, sabe, que eu queria parar, gravar um vídeo e trazer essas dicas aí para vocês, né? E espero que tenham gostado muito. Qualquer comentário, observação, deixa aí no canal, né? O comentário, observação, elogio, dica de talvez uma outra possibilidade de vídeo. E se gostou, né, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha também se gostou, né? A ideia é que isso possa ser compartilhado também para trazer essas dicas aí para pessoas que estão iniciando, que estão na área acadêmica ou que querem iniciar. Espero que tenha ajudado muito vocês e até mais. Valeu!